Boa noite, Elton. Que prazer revê-lo. Boa noite, Leia, Carla, Isabel. Vamos entrando e sendo muito bem-vindos. Esta noite a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. Chama-se vulnerabilidade psicológica. Boa noite, minha filha. Deus abençoe. Oi, Marina. Oi, Ana Paula. Sejam bem-vindas. Hoje à noite nós vamos falar sobre um tema que particularmente eu gosto muito. Prazer todo meu, Elton. Prazer todo meu. A gente vai falar sobre vulnerabilidade psicológica, né? E muita gente não consegue entender exatamente o que é essa tal de vulnerabilidade psicológica, né? Então, essa palavra vulnerabilidade, ela não tem tanto uso no nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo, uma pessoa vulnerável já facilita mais um pouco a gente começar a entender, não é? Então eu quero deixar bem claro que eu vou estar explicando os assuntos, né? Vou estar explicando, mas vocês podem a qualquer momento ir interagindo e fazendo perguntas, tá bom? Então, ser vulnerável é estar suscetível a alguém. Você está, de uma certa forma, suscetível a ser ferido. Você está suscetível a ser ofendido. Né? Você está em uma posição, você se coloca quando você está vulnerável, numa posição de como se fosse inferioridade. Né? Então as outras pessoas, quando encontram você vulnerável e essa pessoa é um abusador, ela se sente no direito de ferir você, de ofender você, de tocar você aonde você não quer ser tocado. Você vulnerável, a palavra vulnerável significa fragilidade. Um ser vulnerável é um ser frágil, né? É um ser que se colocou incapaz de reagir ou de reagir inadequadamente. Então observe, a vulnerabilidade psicológica, porque existe a vulnerabilidade física, né? A vulnerabilidade psicológica, ela tem algumas características muito peculiares. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite. Oi, Soninha! Que coisa legal! Então, essa vulnerabilidade psicológica, ela vai se referir exatamente ao quê? Você já parou para pensar nisso? Sobre ao que essa vulnerabilidade psicológica está atrelada? Então, olha, a vulnerabilidade psicológica se refere às dificuldades internas de um indivíduo. Não é? São aquelas dificuldades que você internas que você vai vivenciando ao longo da vida e você vai criando crenças a respeito daquilo e você cria crenças disfuncionais, esquemas disfuncionais que acabam regendo sua vida e você começa a se sentir inferior. Você começa a permitir que as pessoas ofendam você sem que você reaja de forma natural. Você começa a se sentir com um sentimento de menos-valia em relação às outras pessoas. Então observe, algumas vulnerabilidades elas vão existir desde o seu nascimento, não é? Porque ao contrário do que muita gente pensa, o tempo de gestação é um tempo que também forma e estrutura uma pessoa. Né? O bebezinho, quando ele nasce, ele já nasce sabendo identificar e reagir inatamente a algumas emoções. Então, desde o nascimento, que você já pode vir carregando uma sensação de menos-valia, de quando você ouvir determinada voz que provavelmente gritava com a sua mamãe ou com a pessoa que estava lhe gerando. A genitora se sentia acuada, ofendida, e a criança ela começa a dar algumas respostas a isso. É muito comum as mulheres que estão gestando, que estão grávidas, relatarem isso em consultório. Eu escuto muito, dizendo que quando elas ficavam com raiva ou com medo, a criança ficava paradinha dentro dela, no útero, quieta, parada. E logo que o bem-estar voltava, aquela criança voltava a interagir naturalmente, né, com movimentos espontâneos. Então essa vulnerabilidade ela pode começar a startar na criança desde o ventre.
E a gente nunca para pensar nisso, né? Outra coisa é que as vulnerabilidades, elas também podem existir através das dificuldades emocionais que a gente vai passando ao longo da vida, não é? Elas se desenvolvem. Como é que aquela pessoa absorve uma tristeza? Como é que aquela pessoa absorve uma alegria? Como é que aquela pessoa absorve um afeto? Novamente eu vou relembrar, nós temos 5 emoções primárias básicas: medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. E essas 5 emoções primárias, nós já nascemos com a capacidade de reconhecê-las. E é aí que, desde o primeiro dia de nascimento até em diante, nós vamos desenvolver de uma forma mais efetiva essas emoções. Então, essa vulnerabilidade, eu posso ser uma pessoa vulnerável ao medo. O medo... Eu posso ter vivenciado experiências de medo muito traumáticas, ou muito duras, ou muito difíceis ao longo de uma temporada da minha vida, não é? E isso pode ter ficado registrado no meu cérebro desde a infância, de que ter medo significa ficar parado, paralisar. Ou se eu posso ter medo, eu posso criar uma reação de fuga, ou eu posso criar uma reação de enfrentamento. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Eu estou pegando medo, mas depois eu vou explicar outras situações de vulnerabilidade, tá bom? Então vamos imaginar que eu não tenha tido boas experiências com medo, porque o medo o medo primário, da emoção primária, ele é um medo necessário. Por quê? É exatamente o medo que cria prudência na gente. O medo, quando ele é dosado e equilibrado, ele vai criar prudência na gente. O que é isso? Eu vou ficar com medo de atravessar a rua e por isso que eu olho para um lado e para o outro para ver se vem carro. Eu fico com medo de algumas situações, por exemplo, medo de ser pego filando na prova. Então aquilo me dá uma certa noção, uma certa prudência de eu entender aquilo e saber que aquilo não é legal, e eu penso em cima desse medo. Quando é que esse medo começa a ser disfuncional? Quando isso começa a roubar meu sono, me dá taquicardia, começa a me gerar ansiedade, começa a me gerar impedimento na vida, né? Então observe, quando uma criança, um adolescente, um adulto começa a ter experiências de medo consecutivas, traumáticas, duras, e essa pessoa não aprende lá na infância a como lidar com esse medo pode causar... pode se tornar uma vulnerabilidade psicológica em que toda vez que você sentir medo, isso possa se desenvolver para ser um pânico, né? Isso pode desenvolver para se tornar um pânico. E aí isso é disfuncional. Isso não vai funcionar de forma funcional. Então a pessoa fica vulnerável ao medo, que toda vez que ela sente determinada escala de medo, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa... entenda que ela está em perigo iminente e ela vai fugir, não é? E ela vai sair, ela vai paralisar. Quando ela paralisa, ela perde a capacidade de pensar e de refletir, porque aquele medo desencadeou uma dose de adrenalina e noradrenalina muito grande no cérebro, que pode fazer você ter a sensação de escape também. Então toda vez que você sente o medo, você tem vontade de fugir. Você tem vontade de sair do lugar que você tem. Você perde a habilidade de enfrentar as situações de forma adequada. E existe uma outra forma que o medo disfuncional também pode causar, quando há uma descarga de noradrenalina e adrenalina no cérebro, fazer você ter vontade de enfrentar aquilo. Só que você vai enfrentar de forma disfuncional. Você vai ser agressivo, você vai ser respondão, você não sabe parar e usar da sua habilidade social para responder de forma assertiva, sem que você se sinta mal, tenha aquele mal-estar, aquela indisposição. Então, observe, a vulnerabilidade, ela também existe, e ela pode vir por conta de dificuldades emocionais que aparecem durante a sua vida e se desenvolvem conforme você vai absorvendo isso. Ora, se você é uma criança e seus pais ou cuidadores, toda vez que você tem um medo, estão ali, lhe dão suporte, lhe mostram evidentemente que você não está só, mas que você assume seu erro, ou você vê que aquele medo é infundado, né? As crianças passam por etapas de medo de dormir no escuro, medo do fantasma. Então os pais junto ali vão dando suporte e apoio para que essa criança desenvolva o medo de forma funcional, aprenda a enfrentar o medo de forma disfuncional, fazendo com que essa criança não fique vulnerável a emoção chamada medo, e que isso não possa se desenvolver de uma certa forma a ponto de se transformar num transtorno de pânico, né? Ou numa ansiedade
desenfreada, não é? Observe, outra coisa que pode muito fazer com que nós nos tornemos vulneráveis é o quê? É a criação de crenças disfuncionais, ou seja, crenças exageradas. Por exemplo, se você não fizer isso, nunca você vai ser feliz. Se você não conseguir passar de ano, você vai ser uma pessoa que vai ser infeliz. Não, se você não conseguir passar de ano, realmente isso não é legal, né? Você precisa aprender a se esforçar, a ter o limite, mas se você não conseguiu, o próprio repetir o ano já vai ser uma consequência em que a criança ou a pessoa adulta vai entender que aquilo não é funcional. Então observe, essas crenças irracionais de que eu tenho que ser bom toda hora, eu tenho que ajudar todo mundo toda hora, eu tenho que me doar para o próximo sem pensar em mim, quando o que as filosofias e religiões dizem aqui é que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu primeiro penso em mim e depois eu crio o processo de empatia para depois criar resiliência. Então, outra situação que pode fazer a gente ficar vulnerável, sabe o que é, gente? É a gente passar por muitas situações ruins, muitas desilusões. Vocês já viram pessoas que começam a ter experiências amorosas, na verdade muito cedo, sem ainda ter estrutura emocional para se envolver e namorar com alguém. Na verdade, essas pessoas não têm nem estrutura para se envolver tratar-se, se amar, se conhecer, se cuidar, e já querem namorar para dividir experiências, né? E aí começam com um namoro extremamente sério, sem ser aquele namoro que deve ser aquela coisa gostosa de sair, de conversar, né? Já começa a ser uma coisa compromisso que todo dia tem que ligar, tem que dizer onde está, tem que fazer. Então essas pessoas começam a passar por experiências e começam a ter uma sequência de inícios e términos de namoro, disfuncionais, vivendo experiências que não são adequadas para aquela etapa de maturidade que a pessoa tem. E isso pode fazer com que a gente se torne vulnerável, né? A gente pode acreditar que isso é natural, que terminar namoro e começar outro, um em cima do outro, como o pessoal fala assim, a fila anda, né? Realmente a fila anda, mas cada pessoa que passa pela nossa vida deixa um pouco ou um bocado dela, não é? Então isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a gente comece a se envolver com muitas pessoas disfuncionais, né? Ou com muitas pessoas funcionais, mas todo término de relacionamento é desgastante. E muitas vezes, na maioria das vezes, na adolescência e no início da fase adulta, a gente não sabe nem lidar com a gente. Então esses tipos de passar por experiências ruins, né, sem ter maturidade para lidar com ela, ou passar por muitas desilusões, que até mesmo essas desilusões, elas podem vir por conta da sua própria imaturidade. Você pode ser exatamente a pessoa que causa essas desilusões a você e a outras pessoas. Então, é preciso entender que seja qual for o motivo pelo qual a vulnerabilidade se instalou, né, ela precisa ser tratada. Agora, olhe só e grave o que eu vou lhe dizer. Uma pessoa vulnerável, ela vai apresentar algumas características. Uma pessoa que está acometida de vulnerabilidade psicológica, ela vai apresentar uma das primeiras coisas que a gente vê numa pessoa que apresenta vulnerabilidade psicológica é a baixa autoconfiança. Então essa baixa autoconfiança, ela prejudica muito a vida da pessoa. Por quê? Porque ela perde a confiança nela própria. Então ela começa a ser uma pessoa dependente emocionalmente. Ela se sente insegura. Ela se sente insegura de fazer uma compra. Ela se sente insegura de decidir de comprar determinada camisa ou outra. Ela sempre vai precisar do apoio de alguém. Ela vai necessitar de você para que você pense o que ela quer comer, pense o que ela quer fazer, para onde ela deve ir. E essa dependência emocional minada pela baixa autoconfiança de uma pessoa vulnerável vai fazer com que ela se sinta insegura diante do olhar do outro. Ou seja, será que o outro me julga? Será que o que é que ele está pensando de mim? Como é que ele pensa a respeito de mim? Como é que ele pensa a respeito de mim? O que é que ele pensa a respeito de mim? Pensa o quê? Será que ele gosta de mim? Será que ele gosta do que eu falei?
Será que ele gosta da forma como eu me visto? Então isso começa a ter uma dependência emocional e um segundo estágio começa a buscar elogios. Ou seja, eu faço as coisas para que o outro me elogie, não porque aquele elogio vai vir naturalmente, mas porque aquele elogio é extremamente necessário para que eu me alimente daquilo. Então eu passo a ser um dependente do elogio. Se o outro não me elogia, as coisas começam a não dar certo, né? Outra coisa muito, muito comum numa pessoa que adquire vulnerabilidade psicológica é o quê? É que essa pessoa perde o seu bom humor, né? Então uma das coisas muito características das pessoas que tiveram sua confiança rebaixada e vivem em dependência do outro, essa pessoa começa a ter uma perda de humor muito significativa. Como é que essa perda de humor se apresenta? Primeiro, um jogo de cintura para lidar com os problemas da vida. Essa pessoa vai perdendo. Sabe aquela habilidade que nós temos de resolver os problemas sem se estressar muito, sem não achar que nunca vai ter solução, mas você olha, você vê que aquela coisa é difícil, mas você, por ter uma estima, uma alta autoestima, você diz, não, pode ser difícil, mas eu vou tentar, e se eu errar eu tento de novo. A pessoa em vulnerabilidade psicológica, ela perde isso, e ela perde a capacidade de lidar com os problemas de forma funcional. Tudo para essa pessoa começa a ser muito desgastante, tudo para essa pessoa começa a ser incapacidades e impossibilidades. Outra coisa, uma pessoa em vulnerabilidade, ela também começa a mostrar ansiedade e preocupação, mesmo sem estar diante de um problema evidente e de um motivo claro. Então a pessoa que está vulnerável, tudo que vai girar em torno dela vai ser motivo para achar que as pessoas estão criticando, que estão desaprovando o que ela está fazendo. E ela começa a ficar com ansiedade, sem motivos muito claros. Os gatilhos que despertam a ansiedade começam a ser a cada dia menores e menos factuais, e a ação sobre essa pessoa começa a ser uma ansiedade maior e maior e maior, tirando muito a qualidade da vida daquela pessoa, principalmente gerando um nível de preocupação muito grande. Não é? Além disso, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, as pessoas com características de vulnerabilidade, podem apresentar uma coisa que às vezes a gente nem dá muita atenção, mas é uma baixa energia, uma frequente sensação de fadiga. Por quê? Porque essa pessoa gasta tanta energia em se preocupar, em cuidar da sua ansiedade, em cuidar do que as pessoas pensam, em cuidar em agradar as pessoas, em buscar elogios toda hora, que isso esgota o seu corpo físico e sua mente. Então o cérebro cansa, e isso vai fazer com que a pessoa comece a ter o quê? Comece a se sentir cansada, esgotada, sem ânimo, né? E isso traz muitas consequências. Então, realmente, não há como negar, não é, pessoal, o significado de vulnerabilidade psicológica, que ele está exatamente associado a uma fragilidade em que esta pessoa está acometida. Porém, a gente não deve simplesmente recuar e guardar nossas limitações na nossa mente. É preciso que a gente cuide delas. É preciso que a gente reconheça isso e vá em busca de se fortalecer. Porque uma pessoa vulnerável, ela não está em vulnerabilidade psicológica, ela não está fadada, predestinada a ficar assim a vida inteira. Isso vai depender dela querer dar esse salto, querer dar esta virada e passar a tratar desta vulnerabilidade. Uma vez que você trata, através de um bom processo psicoterapêutico, procura um psicólogo, ele vai detectar isso, ver quais são as emoções que estão, entre aspas, danificadas, com quais emoções você se torna mais vulnerável, porque você talvez não esteja sabendo lidar com a alegria, com o medo, com a tristeza, com a raiva. E isso vai fazendo com que você vá deteriorando várias outras emoções secundárias e você acaba
não conseguindo ter uma vida de qualidade. Então observe, visto que muitas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar a sua própria vulnerabilidade, e olha gente, vocês pensam assim, mas é fácil reconhecer. Não quando você está com a baixa autoestima, não é? O que é que você... Lembra que eu falei que uma pessoa em vulnerabilidade precisa muito do reconhecimento dos outros, precisa muito que os outros a apoiem, que os outros decidam por ela? Então, visto que essa pessoa tem muita dificuldade disso e se sente sem valor, um sentimento de desvalia muito grande, ela mesma não vai reconhecer sua vulnerabilidade. Ela acha que isso é assim mesmo. A vida é desse jeito. É porque eu nasci para viver assim. Eu nasci para sofrer mesmo. A resignação, né? É verdade, viu, Leia? Sofrer por antecipação. Inclusive, sofrer por antecipação é uma das características das vulnerabilidades psicológicas. Então, observe, essa resignação de achar que é assim mesmo, que eu não posso mudar, que eu não tenho o direito de ser feliz, que eu não posso almejar algo melhor. Não, esse emprego já está bom, eu não gosto dele, mas eu tenho mais a que agradecer porque eu tenho. Tudo bem, você pode agradecer pelo emprego que você tem, que você não gosta dele, mas isso não impede que você corra atrás e busque outro. Não é? Então observe, é preciso ficar atento, viu gente, às consequências de não enfrentarmos a vulnerabilidade. Eu vou comentar agora alguns itens, né, das consequências de uma pessoa que entrou em estado de vulnerabilidade psicológica, mas não quer enfrentar isso e não quer tratar. Uma das coisas sérias que acontece é que quando você não assume a sua fragilidade, escute, nem toda pessoa vulnerável psicologicamente vai se apresentar como frágil. Às vezes, ela se apresenta muito agressivamente, que esta agressividade é uma capa que ela coloca exatamente para que as pessoas não percebam que ela está frágil. Então, sabe aquele negócio que fica duro por fora e molinho por dentro? Então essa é uma pessoa que sofre sozinha, que chora sozinha, que entra dentro de uma bolha e as pessoas de fora acham que essa pessoa está bem, que essa pessoa vida de Facebook, de Instagram, fotos de Facebook e de Instagram, mas na verdade por dentro essa pessoa é muito vulnerável e ela cria esta capa de dureza exatamente para fingir, para que ela não possa ser denegrida, acusada, criticada, porque isso vai doer muito mais. Então, muitas vezes as pessoas, uma das consequências de não enfrentar essa vulnerabilidade é que, um dos pontos é que essa pessoa não vai assumir sua fragilidade, ou seja, cria-se uma falsa imagem de si mesmo, que será derrubada em um momento crítico. Isso vai ser derrubado. Geralmente, quando essa pessoa não assume, ela cria uma falsa imagem. E na maioria das vezes, viu pessoal, essa pessoa não cria essa falsa imagem de ruindade, de propósito. É como defesa. Entende? É a última cartada que essa pessoa tem. Mas ela não aguenta isso por muito tempo, porque as pressões são muito fortes. E geralmente as pessoas cobram muito, porque como ela se mostra forte, é a ela que as pessoas recorrem, é a ela que as pessoas pedem as coisas, é a ela que as pessoas que passam mais e mais e mais tarefa, porque esta pessoa, quando ela não assume sua fragilidade, acompanhada a isso, ela perde a capacidade de dizer não. Não, não quero. Não, não posso. Não, não consigo. Então, isso vai fazer com que ela crie uma falsa imagem dela mesma, né? E que quando essa imagem é derrubada, né? Essa pessoa perdeu o seu mundo, né? Aí ela vai precisar enfrentar o mundo cara a cara. E geralmente essas pessoas, quando passam por essa quebrada de cara, sabe o que acontece? Elas decepcionam muito as outras pessoas, porque as outras pessoas acreditaram na falsa imagem que ela criou, e de uma hora para outra, aquela pessoa que era muito forte, decidida, de repente ela desmorona e as pessoas a enxergam exatamente como ela é. E muitas vezes o ser humano é muito cruel exatamente com a pessoa quando ela exatamente está precisando muito do seu apoio.
não é? Outra coisa que acontece, outra consequência que acontece quando a gente não enfrenta a vulnerabilidade psicológica é que diante de uma situação crítica, né, em que essa pessoa vai ter necessidade de agir, ela não vai estar pronta para enfrentar. Ela fica paralisada, quer fugir, né? Vai embora, não consegue, às vezes, reagir a uma pessoa que fale mais alto com ela. Muitas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade têm muita dificuldade de conviver com pessoas hierarquicamente superiores, ou que elas colocam como hierarquicamente superiores. Elas se sentem inferiores, e se uma pessoa que ela coloca como hierarquicamente superior fala alguma coisa, ela jamais vai ter condições de dizer não, não é assim. E quando fala assim, não é assim. Ela não consegue enfrentar. Ou quando enfrenta é porque já está no limite, aí grita, briga, extrapola, nunca conseguindo conversar, porque ela toma tudo aquilo para ela própria. Ela toma as críticas de o que uma pessoa faz ao trabalho que ela fez. Ela não entende que aquela crítica é ao trabalho ou aquele assunto que ela está tratando. Ela acha que ela está sendo denegrida como pessoa. Ela toma para o pessoal. E isso vai tender a aumentar. Nós já vimos, sabe, que o primeiro ponto de não enfrentarmos a vulnerabilidade psicológica é quando a gente não assume a nossa vulnerabilidade, fragilidade, e a gente acaba criando uma falsa imagem da gente mesmo, e isso um dia desmorona. O segundo ponto foi que a gente perde a capacidade de agir diante de uma situação crítica, e porque a gente não treinou isso, a gente não sabe agir. O terceiro ponto de não se enfrentar uma vulnerabilidade psicológica é que, além desses dois pontos que nós falamos, tem o medo de se colocar em posição vulnerável. Então, para uma pessoa que é vulnerável, ela já se sente tão vulnerável que ela assumir e enfrentar essa vulnerabilidade para ela, e isso é erroneamente pensando errado, ela acha que se ela fizer isso, ela vai estar se achando mais inferior ainda. É como se ela assumisse que ela é vulnerável, ela estivesse dizendo assim, eu não presto mesmo, e é o contrário, porque a partir do momento que você assume para você que você tem dificuldades em determinadas áreas, aí é que você se dá a chance de trabalhar. Lindinalva, boa noite. Lindinalva está dizendo aqui, eu era bem assim, tinha medo de mostrar a minha fragilidade, mas não aguentei muito tempo, tive um susto horrível, deve ser um surto horrível e ansiedade, para ainda tomar conta de mim. Não é assim que acontece, não é, Lindinalva? Parece que a vida vai vivendo, quando você se torna vulnerável, parece que a vida só rodeia aquela coisa. Parece que você só vive com medo, parece que o medo lhe paralisa, parece que você só sabe viver se estiver amando, entre aspas, alguém. Você não aprende a viver sozinha, não sabe viver sozinha, e isso vai tornando sua vida muito dependente e uma vida coadjuvante. Você não se torna um protagonista da sua vida. É como se você o tempo inteiro está colocando sua vida nas mãos de outra pessoa para que ela decida e para que ela tome as rédeas da sua vida. Então observe, vocês enxergaram alguma vantagem de não enfrentar essa vulnerabilidade psicológica? Vocês acharam alguma vantagem de continuar sendo vulnerável psicologicamente, de se subjugar, de não dizer não? Eu tenho certeza que vocês não viram vantagens nisso. Mas então, como é que a gente deve agir? Né? Como é que a gente deve agir? Tanto se nós identificarmos isso na gente, quanto se a gente identificar isso em alguém que a gente ama. Primeira coisa a gente precisa buscar ajuda profissional, viu, gente? Vulnerabilidades psicológicas dificilmente são tratadas sem um bom psicólogo ou uma boa psicóloga para ajudar você a ter força, né? A ter força para você enfrentar aquilo, porque o início, lembra? Você vem vivendo se achando inferior, você vem vivendo de forma vulnerável, você tem medo das coisas, tem medo das pessoas, tem medo de dizer não, etc, etc, etc. Não é de um dia para outro que você simplesmente vai dizer, a partir de hoje eu não sou assim. Você precisa
de ajuda psicológica, para que você possa aprender a criar habilidades sociais para que você saia disso. Agora vamos ver, a gente está falando de vulnerabilidades psicológicas. Quais são essas vulnerabilidades psicológicas? Uma primeira vulnerabilidade, eu vou falar sobre umas 4 ou 5, porque o nosso tempo não permite muito, mas eu quero falar sobre uma vulnerabilidade psicológica que está muito presente nos consultórios, no meu consultório particularmente. Eu tenho muitas pessoas que falam sobre isso. O nome dessa vulnerabilidade chama-se frustração. Né? A frustração, ela pode ser identificada quando há este tipo de pensamento, mais ou menos assim: não suporto quando as coisas não saem do jeito certo. Não suporto quando as coisas não são do jeito que eu quero. A pessoa pode se frustrar quando tem na cabeça tudo determinado como gostaria que as coisas acontecessem. Observe, a frustração, ela é muito importante na vida de um ser humano. Se a gente vai aprendendo a se frustrar desde criança, quando a frustração acontece, a gente aprende a lidar com essa frustração, entendendo o que aconteceu e sobrepondo essa frustração, entendendo que nem tudo acontece do jeito que eu pensei e do jeito que eu gostaria. Então a frustração geralmente é o quê? É a quebra de uma expectativa que você tinha como certa e que aquilo não aconteceu. Você planeja e aquilo não sai, né? Muitas vezes, eu não entendi, Gabriel, frustração por causa da perda de memória. Se você puder formular essa pergunta melhor, eu agradeço. Porque geralmente quando a gente perde a memória, a gente não lembra dela, então a gente não se frustra. Mas elabora direitinho e manda para cá, Gabriel, essa pergunta novamente. Então a frustração é o quê? Vamos supor, eu trabalhei o ano inteiro e no final do ano eu planejei que eu ia fazer uma viagem. Tenho dinheiro, guardei o dinheiro, mas aí veio uma pandemia. E aquela viagem que eu trabalhei 3, 4 anos, que eu paguei a viagem, não vai poder acontecer. E eu não sei nem... Aí eu me frustro. E aí, se eu tenho vulnerabilidades, se a minha frustração é vulnerável em mim, eu vou começar a dizer o quê? Mas isso só acontece que é comigo. Porque se fosse com outra pessoa, não ia ser. Logo, eu planejei. E agora o que aconteceu? Só porque é comigo, essa pandemia aconteceu e eu não vou poder viajar e sabe lá Deus. Então essa pessoa não sabe lidar com a frustração, porque embora ela possa ficar frustrada, ela possa dizer, poxa, que triste que isso aconteceu, rapaz, eu estou com muita raiva, com muita tristeza, mas ela vai entender que logo mais essa pandemia vai passar, se Deus quiser, essa vacina vai chegar, e a vida vai retornando ao normal, e essa viagem vai acontecer. Essa frustração, quando ela é uma vulnerabilidade, ela vai passar a ser o alvo central da sua vida. Ela vai passar a ser o seu pensamento principal. Você não vai conseguir entender, você não vai querer entender. Você se sente a pior pessoa do mundo aquilo, e isso perdura por um bom tempo. Não é? Então, aprender a lidar com a frustração é fundamental para a vida de uma criança e de um adolescente. Aqui em casa mesmo, eu escuto, né, nesse período de pandemia, em que a gente passou muito tempo sem sair, agora a gente continua saindo muitíssimo pouco. Muitas vezes eu escuto meus 2 filhos dizendo assim, ai pai, mas não tem nada pra gente fazer. E eu fico por dentro dizendo assim, yes! Porque agora eles vão ter que lidar com essa frustração de não ter nada o que fazer. Em um tempo em que todo mundo quer ter muito o que fazer, eles vão precisar criar brincadeiras, criar estrutura de brincar, inventar o que brincar. Então eles vão trabalhar a frustração de uma forma criativa e aqui em casa a gente incentiva isso. Então ensinar a se frustrar com pequenas frustrações, para ir se frustrando, e quando acontecer outra, não é que a gente vai provocar frustrações na vida das pessoas, mas quando quando eu consigo ultrapassar uma pequena frustração, eu consigo depois assim, caramba, que legal, e eu vou criando habilidade psicológica e emocional para lidar com uma frustração maior, com depois outra frustração maior. E aí eu vou criando habilidade para ter grandes frustrações, como a perda de um pai, a perda de uma mãe, e eu consigo passar por isso sem tanto sofrimento disfuncional.
Gabriel voltou a pergunta aqui, ele está dizendo, eu sofro uma frustração muito grande. Aí, para eu não sofrer, meu cérebro joga para o inconsciente e eu não me recordo daquilo. Uma frustração muito grande, ela pode fazer isso sim, Gabriel. Principalmente na parte da infância e na adolescência, né? Quando nós começamos a pensar nas coisas factuais, analisar, a gente consegue, se a gente for lidando com essas frustrações, isso não vai ser necessário. A não ser que aconteça o que eu estava dizendo. Frustrações muito grandes, dores muito grandes, que seu cérebro não tem condições de aguentar, isso pode acontecer sim, viu? Pode sim. Então observe. Outra vulnerabilidade, vocês vão até achar engraçado quando eu falar, outra vulnerabilidade que afeta muitas pessoas, principalmente nessa quarentena, nesse tempo de quarentena, é a pressa, né? Você não saber lidar com a pressa, com a urgência. Nós temos uma geração que está vivendo uma pressa em relação ao outro e uma lerdeza, uma lentidão em relação a si. Deixa eu explicar isso. Essas duas gerações mais novas, elas são assim. Quando elas pedem uma coisa, elas querem urgência. Elas pedem uma coisa a você e elas querem agora. E o agora dela é um segundo. Porém, quando você pede alguma coisa a eles, demora bastante. E é assim, pera aí, calma aí, já vou, né? Então observe que existe uma inversão e uma distorção. A pressa para receber é pressa demais e a pressa para fazer, nenhuma. Então, saber lidar com a pressa faz com que você não se torne vulnerável. Você percebe que uma pessoa é apressada quando ela vive dizendo o quê? Não me faça perder tempo, eu não tenho tempo para perder. Né? Por exemplo, aquela pessoa que se não tiver nada para fazer, não aproveita o tempo. Ela não sabe aproveitar o tempo. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Isso é uma das maiores características de vulnerabilidade. A pessoa perde a capacidade de desfrutar do nada. De não fazer nada. De jogar uma conversa fora. De conversar com pessoas sobre coisas triviais. Essa pessoa, ela tem que estar fazendo alguma coisa, porque senão ela não consegue domar, entre aspas, seus pensamentos. Então a pressa, ela impede você de curtir um dia de sol gostoso, de ficar em casa junto com as pessoas que você ama, inventa alguma coisa para fazer, porque tem pressa, não pode perder tempo, eu estou perdendo tempo da minha vida. Então observe, é isso que a vulnerabilidade da pressa, ela rouba o seu tempo, dando uma urgência que não existe, ou se existe não é necessária e não é prioridade, e faz com que você tenha a necessidade de ocupar sua mente com feitos o tempo inteiro. Isso gera algo chamado esgotamento emocional. E assim, ó, gente, tá cheio. Esta quarentena, esse tempo de ficar, entre aspas, trancado dentro de casa, gerou muita crise por causa desta vulnerabilidade chamada pressa. As pessoas de uma hora para outra tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar sem fazer nada e não podiam fazer muita coisa. Tiveram que reaprender a conviver com aquelas pessoas a quais elas chamavam de família, mas que ali não tinha um lar, ali tinha uma casa, uma empresa chamada casa familiar, mas não tinha uma empresa afetiva. Não havia algo afetivo, algo que desse prazer, dessas pessoas ficarem juntas. Então, muitos casais se separaram nessa quarentena por conta dessa pressa. Porque era fácil conviver, porque eu passo o dia fora de casa e eu não tenho que me mostrar, e a minha pressa não era evidenciada. Então a pressa é uma vulnerabilidade psicológica. Esta pressa de querer tudo, de não saber fazer observa, essa pressa, quando se junta com a vulnerabilidade que a gente acabou de falar, que é a frustração. Então, se eu já sou vulnerável por
ficar frustrado porque as minhas expectativas não foram atendidas, porque eu achava que eu tinha que ser atendido exatamente por aquilo que eu planejei e pensei. E aí quando isso se junta com a pressa de querer que essas expectativas sejam atendidas na hora que eu pensei, são duas vulnerabilidades muito fortes. Eu crio expectativa, quero que aquela expectativa seja atendida, ela não é, e além do mais eu não aceito que ela seja atendida depois, porque a minha pressa diz que é no meu tempo. Né? E nós não vivemos sozinhos no mundo, né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família, nós participamos de uma escola, nós participamos de uma comunidade religiosa, nós participamos de comunidades de bairros, nós participamos de comunidades de diversas características, e nós precisamos dividir a nossa frustração e a nossa pressa administrando e criando habilidades disso, senão a gente sofre muito. E aí eu vou falar de uma terceira vulnerabilidade, que esta daqui é assim, ó, ela se chama solidão. Eu tenho 57 anos e de 17 anos para cá eu nunca encontrei tanta gente. E mais especificamente de 10 anos para cá, eu nunca vi tanta gente chegar no meu consultório achando que é ansioso, mas na verdade essa pessoa é vulnerável da solidão. Ela não sabe viver sozinha. Eu não estou falando de uma pessoa egoísta, né, narcisista, que só sabe viver para ela. Eu estou falando de pessoas que só sabem viver se tiver outra pessoa junta. Né? A solidão é um sofrimento para muitas pessoas. Não desconfie disso. Se você se sente angustiado em ficar sozinho, se você pode estar sofrendo de solidão, se você não consegue ir a um cinema sozinho, se você não consegue sair para se divertir sozinho, você é preciso ficar atento. Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de sair sozinho. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a saber sair sozinho. É diferente isso. E estar em solidão pode ser o que você determina que seja. Se você determinar que pode ser uma boa companhia para você mesmo, parabéns. Você saiu da vulnerabilidade de solidão. É muito importante que a gente goste da nossa própria companhia. É muito importante que a gente se satisfaça. É muito importante que a gente tenha coragem de olhar para a gente e assumir tanto as nossas virtudes quanto os nossos defeitos, para que a gente possa tratar. Não subestimem. Eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem viver sozinhas com uma boa qualidade de vida, né? Que não precisam que o outro venha, mas se o outro vem, uau, isso é maravilhoso. E uma das piores coisas que existe é quando a gente quer fazer parte do mundo de outra pessoa e essa outra pessoa não sabe dividir essa vida com você, porque ou ela só sabe viver sozinha, disfuncionalmente, ou ela suga você sem deixar que você seja feliz, porque ela suga você e quer que você viva a vida dela. Então, observe, essa vulnerabilidade chamada solidão, ela machuca, mas eu digo para você, eu já tenho visto, viu, gente, pessoas saírem dessa solidão de forma tão bonita. Eu tenho visto pessoas ultrapassarem essa vulnerabilidade da solidão e aprenderem como é bom e como é bonito ser independente, autônomo. E eu gosto muito dessa palavra, né? Eu sou autônomo financeiramente e emocionalmente. Eu sou uma pessoa independente. Eu vou aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu assumo quem eu sou, eu digo para você o que eu penso e o que eu quero, sem que isso lhe ofenda, lhe denigra, mas para que isso me torne e me coloque no status de pessoa não vulnerável, mas sim de uma pessoa autônoma, que é livre para ir e vir, acertar e errar e assumir as consequências dessas duas posições. Vocês estão entendendo, gente? Estou achando vocês muito calados, viu? O tédio é a próxima vulnerabilidade. Então tem muita gente que odeia o tédio, né? Na verdade, deixa eu explicar para vocês, coisas monótonas, repetitivas,
me deixam muito chateados. Essa é a fala de uma pessoa que tem a vulnerabilidade do tédio. Todo relacionamento fica chato depois de um tempo. Isso quando você vê uma pessoa que ela começa a dizer que ela não acredita em relacionamento de muito tempo, de que ela não acredita em você ser feliz ao lado de uma pessoa, e que tem o discurso de dizer que todo relacionamento fica chato depois de um tempo, ou essa pessoa não tem naturalmente entre aspas, vocação de dividir vida. Ela pode ser uma pessoa que gosta de viver sozinha e está tudo certo, ou ela é uma pessoa que tem a vulnerabilidade do tédio, ela não aprende o prazer de dividir vida, de dividir a parte financeira, de dividir a parte emocional, de planejar juntos, de buscar soluções juntos, de passar horas gastando, conversando para o bem-estar. Não, essa pessoa ela vive em um tédio, né? E aí o que é que acontece? O que é que a gente faz com pessoas que sempre acham assim, né? Geralmente eu vejo muitas pessoas dizendo assim: não, vá fazer um esporte radical, cada vez mais arriscado, porque aí você vai produzir muita adrenalina, essa droga endógena, né? Ou seja, você vai sentir no seu corpo prazer. Mas mesmo assim, essa é uma droga que vicia. Você provavelmente já viu muita gente que é viciada no esporte radical, que começa a fazer o esporte e eles tornam aquele esporte a razão da sua vida, né? Eu me preocupo muito com isso, né? Eu tive um paciente uma certa vez de que ele estava nitidamente acometido pela vulnerabilidade do tédio. E ele recebeu um conselho desses e ele começou a praticar o surf, que na verdade era um esporte maravilhoso e que, se a pessoa usar com moderação, tá tudo certo. Só que essa pessoa, ela não tinha outra razão de viver, né? Ela não conseguia mais, ela achava, e aquilo ficou um vício, de que se ela parasse de fazer aquele esporte, ela ia sofrer muito e não ia viver. Observe, quando você vê algo na sua vida em que você pensa em não ter e aquilo desconstrói sua vida, é porque a sua vida está sendo pautada por aquilo. E esse paciente, ele começou a surfar 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois 4 vezes, depois 5 vezes, depois todos os dias, e passou a ser o dia inteiro. E aí começou a sair do trabalho, ficava contando a hora para que pudesse ir. E isso começou a atrapalhar a sua relação com a noiva. Acabou o noivado, porque a noiva não gostava de ver ele feliz, porque a noiva gostava de ver ele entediado. Observe, ele saiu de algo que ele chamou tédio para ir para algo que eu chamava de distédio, né? Brincando com ele. Ele saiu de uma dependência para ir para outra. A gente chama isso de compensação. Depois de um tempo, ele começou a perceber que as perdas da vida dele tinham sido muito grandes. Ele havia perdido por causa do tédio e havia perdido mais ainda porque ficou em uma dependência. Então observe, na nossa vida, a nossa mente tem espaço para o seu trabalho, espaço para o seu casamento, espaço para o seu lazer, espaço para o seu prazer. Aonde é que você encontra prazer? A gente começa a analisar tédio assim, aonde você encontra prazer? É natural que a gente encontre prazer em várias coisas da nossa vida. O que é que tem feito você não fazer algo por causa daquilo? É assim que a gente vê. Você é capaz de deixar de fazer aquela atividade física ou deixar de assistir aquela série por alguém ou fazer algo para você mesmo de diferente? Será que o seu tédio só passa se você fizer somente aquilo? Isso é preocupante. Então observe, os esportes radicais são importantes, Agora não esqueça, a adrenalina ela é uma droga endógena, ou seja, seu próprio corpo produz, mas mesmo assim é uma droga que vicia. E como tudo que é demais faz mal. Então, sair de um tédio para ir para uma dependência não é uma boa. Então, eu considero muito melhor
viver sem ter que pular de uma ponte por um dia para sentir uma emoção. Eu considero que é melhor eu não precisar pular de uma ponte para sentir uma adrenalina e estar com minha família. Eu não estou dizendo que você pular dessa ponte no esporte, onde você sente adrenalina, legal. Você pode inclusive levar sua família junto para ver você pulando. Mas isso não pode também ser só isso que vai fazer. Ou você só está com sua família, né? Os excessos, eles causam vulnerabilidade. Outra coisa que é muito importante saber é que a sobrecarga de trabalho também é vulnerabilidade, viu, gente? A gente chama isso de pessoas workaholics, ou seja, viciadas no trabalho. Trabalha demais, assume mais tarefas do que seria possível. Pode ter várias origens, né? Pode ser a baixa estima de não conseguir dizer não, a baixa assertividade de não conseguir dizer não posso. Pode ser que você não consiga falar o famoso não posso, não quero, não dá. Ou que você só encontre motivo de realização no seu trabalho. Que isso aí é o quê? A sobrecarga de trabalho, ela vai impedir você de desfrutar de bem com a vida. Existem muitas outras vulnerabilidades, né? A raiva, que eu já falei no início, né? Existe o perfeccionismo, existe a necessidade de aprovação, que eu já falei, a ansiedade, a depressão, né? E o negativismo. Mas eu não vou ficar falando de todas elas. Eu agora quero escutar vocês. Eu quero saber o que é que faltou para você de Augusto falar sobre vulnerabilidade. Qual é a tua curiosidade sobre vulnerabilidade, né? Eu sempre digo que eu venho fazer a live não é para dar uma aula, embora eu exponha algum assunto, mas a live é feita para a gente bater papo, para a gente conversar, não é? Então eu quero saber o que é que vocês pensam sobre vulnerabilidade. Vocês já passaram por alguma situação de vulnerabilidade? Já se sentiram sem forças de sair de algum espaço de vulnerabilidade? Porque você tinha vergonha de que as pessoas vissem você fraca, sem decisão. Como é que isso funciona? Digita aí, eu quero escutar. Enquanto as participações de vocês não chegam, eu quero lembrar vocês que existe um canal no YouTube chamado Augusto Vaz, e que lá, além das lives salvas lá tem várias séries que você pode assistir. A série de dependência emocional, a série de términos de relacionamento, a série de sofrimento psíquico, a série de transtorno bipolar, que eu estou colocando agora, sobre ansiedade, sobre gratidão. Tem tanta coisa lá no canal do YouTube que eu gostaria de convidar você a dar uma passadinha por lá. O link desse canal está na minha bio aqui no Instagram. E você pode ir lá e não esquece de dar uma curtida, de divulgar esse canal, porque isso tem trazido muitos benefícios para as pessoas. Eu tenho experimentado que atualmente as lives elas são mais assistidas depois. É muito engraçado, porque geralmente esses horários são horários que eu preciso adequar o meu horário para estar aqui, mas muita gente não pode assistir. Hoje mesmo, quando eu coloquei ontem que eu ia fazer essa live hoje, eu acho que eu tenho umas 50 pessoas que disseram que não podia assistir esse horário, mas não se preocupe, avise ao povo que eu vou estar assistindo, certo? Eu trouxe esse assunto de vulnerabilidade porque foi um assunto que durante essa semana, vocês viram que eu fiz a live na quarta, né? Exatamente porque essa semana que está sendo reposição prova, então a gente está muito atarefado como professor. E eu trouxe esse assunto de vulnerabilidade porque eu tive mais ou menos umas 60 pessoas pedindo esse assunto no direct. E aí eu disse, não, eu vou preparar e vou falar. É por isso que você já pode mandar para o meu direct o assunto que você quer que eu fale na próxima semana, tá bom? Então eu agradeço demais, né? Piedade, você tá por aqui, ó. Ana Maria tá por aqui. O Cláudio Germano entrou agora. A Thay também acabou de entrar. Muito feliz com a presença de vocês. É incrível. É incrível, né?
como a gente entende do benefício da gente estar junto, não é? E eu quero agradecer demais, demais mesmo. É incrível que a gente já está a 1 hora de live. Olha que coisa louca isso, né? 1 hora passa assim. Eu quero convidar vocês que acabaram de entrar, daqui a pouco eu vou estar postando ela no Instagram e vou deixar ela salva lá no YouTube. Muito obrigado a todos. Estou muito feliz com a presença de vocês. E a semana que vem a gente se encontra e eu estou contando com a sugestão, porque eu quero falar aquilo que vocês estão com vontade de ouvir. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e um excelente final de semana. Até mais.